Bem-vindos a este estudo bíblico sobre construir alicerces sólidos para o casamento, baseado em Mateus 7, versículos 24 ao 27. Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Hoje, exploraremos como os princípios dessa passagem podem moldar e fortalecer os relacionamentos na sociedade atual. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. No versículo 24, Jesus nos fala sobre a sabedoria de construir nosso casamento sobre uma base sólida, como a rocha. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Exemplo. Prioridade na obediência a Deus. Mateus 7, versículo 24. Um exemplo de construção sólida é quando um casal prioriza a obediência aos ensinamentos bíblicos. Este fundamento implica em buscar juntos uma vida centrada em Deus. Exemplo. Compartilhamento de valores espirituais. Amós 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Outro exemplo positivo é o compartilhamento consciente de valores espirituais. Quando um casal pratica os mesmos valores, estão fortalecendo seu relacionamento. Exemplo. Resiliência. Diante das adversidades, 1 Coríntios 16, versículo 14. Fazei tudo com amor. Em situações desafiadoras, a resiliência é crucial. Casais que confiam em Deus e mantêm-se unidos em amor e respeito mútuos estão construindo sobre a rocha. Exemplo. Comunicação baseada no amor. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que dê graça aos que a ouvem. Outra prática é construir a comunicação baseada no amor. Um casal que evita palavras destrutivas e se edifica mutuamente está fortalecendo seus alicerces. Exemplo. Mateus 18, 19, 20 e 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por fim, o compromisso na oração conjunta é um elemento-chave. Casais que buscam a orientação de Deus em suas decisões fortalecem seu relacionamento. Versículo 26. Construindo sobre a areia. Entretanto, o versículo 26 adverte sobre a insensatez de construir sem alicerces sólidos. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as práticas, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Exemplo. Mateus 7, 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Mateus 7, versículo 26. Muitos casamentos estão em perigo quando a busca por bens materiais se torna negativo. 1. Prioridade nas posses materiais. A prioridade. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticas, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Exemplo. Negativo. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? O distanciamento espiritual também é prejudicial. Quando os parceiros não compartilham valores espirituais, o relacionamento enfrenta desafios. Exemplo negativo 3. Falta de comunicação e respeito. Colossenses 3,19.
Maridos, amai vossas mulheres e não as trateis com aspereza. A falta de comunicação e respeito cria um ambiente de hostilidade e desunião. Exemplo: infidelidade. Êxodo 20, versículos 14. Não adulteraras. Versículos 14. A infidelidade abala os alicerces do relacionamento. A quebra da fidelidade conjugal traz consequências devastadoras. Exemplo negativo 5. Busca por prazer imediato. Provérbios 21, versículos 17. Quem ama os prazeres torna-se pobre. Quem ama o vinho e os perfumes jamais enriquecera. A busca por prazer imediato, sem considerar as consequências a longo prazo, leva à instabilidade no relacionamento. Em resumo, construir um casamento duradouro requer sabedoria, obediência e alicerces sólidos. Obrigado por se juntar a nós neste estudo. Compartilhe este vídeo com aqueles que possam se beneficiar desses princípios atemporais para construir relacionamentos sólidos e duradouros.